capítulo 6, nós vamos ler o versículo 14, 15 e 16 da palavra do Senhor. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quem pode dizer amém pela palavra? Vencendo o espírito de inferioridade. O espírito de inferioridade é aquele sentimento que nos torna incapazes de perceber quem somos em Deus. O espírito de inferioridade faz com que nós tenhamos uma percepção errada de quem nós somos, uma percepção distorcida, não só de nós, das pessoas e de Deus. O espírito de inferioridade faz com que você comece a perceber tanta limitação em você, ao ponto de você não poder ser usado na mão de Deus, de ser usada por Deus naquilo que Deus quer fazer. E o que é interessante é que todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa, Ele prega peças em nós. E que peças são essas? São peças do impossível. O impossível está sempre acompanhando os servos do Senhor. O impossível está sempre acompanhando Deus. Todas as vezes que Deus quer mandar você fazer algo, Ele vai mandar você fazer algo que aparentemente é muito difícil de ser feito. Que se você dependesse somente da sua sabedoria, da sua força, da sua capacidade, do seu potencial, você jamais conseguiria fazer. Não é por menos que durante a sua vida você percebe que você se depara com alguns desafios que você diz assim: meu Deus, que prova é essa? Que desafio é esse? O que o Senhor quer nessa situação comigo? Será que eu vou conseguir? É interessante isso, né? Deus prega peças em nós. Ele coloca diante de nós desafios que jamais conseguiríamos cumprir, para provar que não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, nem pela nossa sabedoria, nem pelos nossos bens, mas é pelo poder do Senhor. Amém, irmãos? Todas as vezes que você superou batalhas, que você superou desafios, adversidades, todos eles foram porque o Senhor estava contigo. Amém? O Senhor sempre esteve contigo, porque naturalmente, normalmente você não teria superado. Na verdade, você já escapou de muitas. Na verdade, você já experimentou muitos milagres na sua vida. E se você fizer uma retrospectiva da sua história, você vai começar a se lembrar de momentos em que você viveu livramentos, em momentos em que Deus colocou a mão sobre você e te protegeu, em momentos em que a sua derrota, o seu fracasso e até mesmo a morte já estava decretada contra a sua vida. Mas de repente surge Deus como um super-herói na sua vida e transforma a sua história, muda tudo que você está vivendo e prova para você que é Ele que determina o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Quem pode dizer amém por isso? E então nós vemos que o complexo de inferioridade vai sempre impedir dentro de nós de sermos usados por Deus, porque achamos que é na nossa capacidade, porque achamos que é na nossa sabedoria, porque achamos que é nossa força. É o que está acontecendo com Gideão. Ele foi desafiado por Deus a derrotar um exército inimigo de 120 mil soldados, treinados, preparados, especialmente armados, e apenas com 300 homens. 120 mil contra 300, dá um total de 400 soldados inimigos para cada um soldado aliado. Para cada soldado que Gideão tinha, ele teria que enfrentar 400 soldados inimigos muito bem treinados. E os soldados deles, todos eles não eram homens treinados, todos eles não eram homens preparados. Na verdade, eles vinham de uma opressão muito grande, 7 anos de opressão, 7 anos sofrendo nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, dos filisteus, 7 anos padecendo. Por conta dessa imposição dos inimigos, eles começaram a se sentir tão inferiorizados, tão complexados, que eles foram se esconder. Aonde? Nos buracos, nas cavernas da vida. Porque é assim que faz esse sentimento, esse espírito de inferioridade. Ele está sempre querendo empurrar você para alguma caverna, está sempre querendo empurrar você para algum buraco, para que você fique lá, porque é como se ele estivesse passando um recado: aqui é o seu lugar, fique aí, permaneça aí. Mas como eu disse, sempre vê o nosso super-herói, Deus, sempre dizendo para a gente assim: não é bem assim a história. Eu vou dizer quem você é,
e eu vou dizer quem eles são. Eles podem ser maiores em número, mas você tem a mim. Eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou contigo, varoa valorosa. Eles podem ser 120 mil e vocês podem ser apenas 300. Mas você tem um dedo de profeta abençoado aí na sua casa e aqui na igreja. Aponta para essa pessoa que você tanto ama e diga assim para ela: você e Deus é a maioria. Fala isso para ela: você e Deus é a maioria. Você e Deus são mais fortes do que qualquer quantidade de inimigos que se levantam contra a sua vida. E por causa disso, Gideão começa a superar o espírito de inferioridade, e ele vai realizar um feito inigualável no mundo das guerras. Ele vai vencer 120 mil soldados com apenas 300 homens. E no texto que nós lemos vai narrar justamente a história de Israel sendo oprimida por aqueles inimigos que estavam ao redor, e eles preferiram construir buracos para poder se esconder, porque eles chegaram à conclusão que não dava para enfrentar o inimigo. E nós vemos que pessoas com sentimento de inferioridade, com espírito de inferioridade, eles têm um vocabulário diferenciado. Veja que pessoas que dizem frases como não vamos conseguir, ou frases como sabia que ia dar errado, ou até mesmo não temos condições de enfrentar esse inimigo, são frases comuns em quem está carregando consigo o espírito da inferioridade, que limita você, não de viver o seu máximo potencial, mas de receber o máximo do poder de Deus na sua vida. E aí as pessoas que possuem esse complexo, elas carregam consigo um sentimento de pequenez, um sentimento de inferioridade, que vai levar sempre você a viver uma vida escondido nas cavernas. A propósito, sai da caverna, por gentileza, sai desse buraco. Não é o lugar que Deus preparou para você. Deus já está preparando para você 300 pessoas para estar ao seu lado, para você vencer essa batalha. Quem está recebendo aqui nessa noite? E Gideão precisava entender que os maiores inimigos dele então não seriam os amalequitas, os maiores inimigos dele não seriam os midianitas, os maiores inimigos dele não seriam os filisteus. Todos os inimigos que ele tem que enfrentar são no seu interior. E o primeiro inimigo que ele tem que vencer é o complexo de vira-lata. Não, você não entendeu errado, é exatamente isso, o complexo de vira-lata. Nelson Rodrigues disse assim, ó: Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950 em pleno Maracanã, porque teve um complexo de vira-lata. Ele denominava o complexo de vira-lata como um sentimento de inferioridade, que o brasileiro voluntariamente se achava menor do que todos. Ele dizia assim, que o brasileiro é narcisista ao contrário. Se é que existe isso, é uma espécie de narcisismo às avessas, que consegue deturpar a sua própria imagem. Ele vai até usar uma frase muito interessante. Ele diz assim: eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para termos autoestima. Ele dizia que os brasileiros sempre tremiam diante de outras nações, e que esse era um conceito a ser vencido pela nação brasileira. Esse complexo de vira-lata, que disse Nelson Rodrigues, foi para a literatura, foi para a política, foi para as artes, e hoje é um complexo que está na mente do brasileiro. O brasileiro se acha menor, o brasileiro se acha inferior, o brasileiro se acha pequeno demais. E quando ele estava dizendo isso, ele não estava querendo alimentar esse conceito, ele estava querendo combater esse conceito. Ele dizia: o brasileiro não tem por que se sentir superior, mas o brasileiro também não tem por que se sentir inferior a nenhuma outra nação do mundo. Veja que quando o brasileiro vai falar do Brasil, ele sempre fala mal. O americano também tem buraco na rua, o americano também tem favela, e não é só o americano não, outros países como França e etc, tem muita favela, é muito ruim de morar, mas eles falam bem demais deles. E o brasileiro fala mal do Brasil até onde é bom, até o que é bom eles dão um jeito de falar mal. Já percebeu? Esse é o conceito de complexo de vira-lata. E é a mesma coisa que se você for observar que está vivendo Gideão, e isso é importante para as nossas vidas.
Gideão está enfrentando um problema que precisa ser confrontado. O maior problema dele não eram os midianitas, os amalequitas, os filisteus. Era esse complexo que ele carregava consigo. E o anjo, combatendo esse complexo, diz assim: homem valoroso, você vai libertar Israel. E quando ele diz isso, ele fala assim: mas eu? Como assim, Senhor? Ele chega a usar a expressão: ai Senhor, eu? Sim, você mesmo, Gideão. Mas eu sou o menos importante da minha casa, eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a menor de todas, e da minha casa eu sou o mais fraquinho, eu sou o menos importante, a minha tribo é a mais pobre, e eu, de todos, eu sou o menor da minha família. Na minha família eu sou aquele que sou o pequeno. Em outras palavras, ele estava dizendo que ele era um Zé Ninguém, que desculpe o Josés aqui nessa noite, e o Zés. Ele estava dizendo que ele era um zero à esquerda. Ele estava dizendo que ele era alguém completamente incapaz de ser usado por Deus, irrelevante, o menor da família, mais pobre da tribo de Manassés. Veja que ele está vivendo um momento de fragilidade extrema, ao ponto de Deus liberar uma palavra sobre a vida dele e ele duvidar. E essa dúvida é porque ele tinha uma autoimagem distorcida. E como eu disse antes, quem tem uma imagem distorcida de si mesmo, acaba tendo uma imagem distorcida dos outros. Inclusive começa a ter uma imagem distorcida de Deus. Basta você observar as pessoas com complexo de inferioridade, as pessoas que têm um espírito de inferioridade, no momento de dificuldade, no momento de drama, ela começa a entrar num desespero, ela começa a chorar, e ela começa até a perder a esperança de pedir oração para os outros, e ela já começa a achar que a igreja não vai ajudar, ela começa a achar que Deus não vai dar jeito, porque ela não consegue, ela pensa que a igreja não vai conseguir, ela pensa que Deus não vai conseguir, e ela começa a projetar nos outros a imagem distorcida que ela tem de si mesma, e ela começa a achar que não tem jeito, que não tem solução nenhuma, ou seja, um estado completamente de fragilidade. O que nós aprendemos é que não contamos com a nossa própria força para realizar a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser feita por forças humanas, mas somente com o braço forte do Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Tudo que está aqui está em pé, porque homens e mulheres se deixaram serem usados, mas quem quis fazer e quem realmente operou foi Deus na vida dessas pessoas. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Mesmo que o clã seja o menos importante, mesmo que você nesse momento esteja vivendo uma caverna física, uma caverna espiritual, uma caverna emocional, uma caverna financeira, um buraco que você está se sentindo muito fragilizado ao ponto de não conseguir sair, eu quero nesta noite liberar uma palavra sobre a tua vida, como foi liberada sobre a vida de Gideão. Ei, varão valoroso, ei, varoa valorosa, corajoso, corajosa, Deus vai usar a sua vida para mudar a história da sua família. Deus vai mudar a sua vida e vai mudar a sua casa. Deus vai transformar a história de pessoas que você ama, simplesmente usando você, mesmo fragilizado, mesmo fragilizada, aparentemente enfraquecido. As pessoas podem até dizer que você é um Zé Ninguém, que você não é ninguém, não importa, porque o poder de Deus opera na sua fraqueza. Quando estamos fracos, é aí que somos fortes, porque nós não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, mas fazemos menção do nome santo do Senhor. Quem está comigo aqui nessa noite, dá um glória para eu saber que você está aqui, querido. O apóstolo Paulo vai expressar isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, quando ele diz assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Ele escolheu as coisas fracas desta vida para confundir as fortes. Então todos aqueles que olham para você, todos os inimigos que têm encarado em você e visto as suas fraquezas, eles têm que começar agora a enxergar melhor, porque aonde está as suas fraquezas está o poder de Deus, aonde está a sua debilidade, onde está o seu enfraquecimento, é que Deus vai operar. Comece a abrir o seu coração, porque agindo Deus, ninguém pode impedir o agir dele. Aonde você não está conseguindo trabalhar, fazer acontecer, é onde Deus vai entrar na sua vida hoje e começar a mudar a sua história.
vitória. Não é hora mais de estar dentro de uma caverna, não é hora mais de estar dentro de um buraco e começar a reclamar e dizer: ah, Senhor, eu sou menor, eu não sou ninguém. Não, é hora de sair desse buraco e dizer assim: eu confio no Senhor, porque eu sei que do Senhor vem a minha vitória vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Será que tem alguém aqui que pode glorificar o nome do Senhor e saber que Ele vive e que Ele luta pelos seus? Ele é quem nos dá a vitória, aleluia. Gente, você está com a mão livre, aplaude Ele, porque Ele está com os olhos nesse lugar. Ele está com os olhos nesse lugar. Mesmo que o seu clã seja o menor de todos, mesmo que a sua família seja mais pobre, mesmo que você seja o menor da sua família, em nome de Jesus Cristo, assuma hoje a sua posição em Deus, a sua posição em Cristo. Saiba quem é o teu Deus, porque Ele é mais forte e mais poderoso. Mas são 120 mil soldados inimigos, pastor Fabrício. São 120 mil, é muito inimigo que eu enfrento todo dia, é muita batalha. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou lutando, você não sabe o que eu estou enfrentando, mas a palavra do Senhor diz que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Quem está com você é maior, querido, quem está com você é maior. Quem recebe aqui nessa noite? Aí a pessoa diz assim: mas eu sou tão pequeno, tão frágil, tão pequeno. Você começa a perceber que o complexo de inferioridade é um neutralizador da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Deus, antes de enviar Gideão para a guerra, primeiro Ele precisa tratar Gideão aqui dentro. Porque o que nós pensamos é que as guerras acontecem só lá fora. Lê do engano. As maiores guerras não acontecem lá fora. As maiores guerras nem são travadas com armamento militar bélico. As maiores guerras acontecem aqui dentro. Nesse exato momento você pode estar passando por uma guerra muito grande no seu interior, onde pode até não haver um exército, uma frota, pode até não haver um destacamento, mas as batalhas mais poderosas que são travadas nesse planeta acontecem dentro de você. Há uma guerra, há uma luta. Nós queremos a vitória do lado de fora, mas Deus diz: quero te preparar primeiro por dentro. E é difícil a preparação, porque essa preparação acontece num campo de batalha interior. É uma guerra, é troca de tiros, de canhões, de bomba atômica. Só Deus sabe o que passa na sua mente, só Deus sabe o que passa no seu coração, só Deus sabe o que você enfrentou para chegar até aqui, só Deus sabe o que você superou. Quantas batalhas travadas em suas emoções, quantas batalhas travadas no mundo espiritual que você vem enfrentando, quantas guerras você travou. Quem sabe você chegou até aqui dizendo assim: eu sou o menor da minha casa, eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz. Mas o que você ainda não está conseguindo perceber é que a sua visão está distorcida. O que você ainda não percebeu é que você chegou até aqui. O que você precisa entender é que muitos ficaram pelos caminhos, mas você chegou até aqui. E você chegou aqui porque veio alguém carregando você no colo. Quem pode dizer amém por isso? Veio alguém carregando você nos braços, dizendo assim: filho, não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra fiel. E nessas batalhas do interior, nessas guerras que você travou do lado de dentro de você mesmo, de você mesma, quantas vezes você pensou em se esconder num buraco emocional, num buraco espiritual, não levantar mais da cama, não ter mais força para abandonar seu travesseiro? Quantas vezes você se sentiu tão fragilizado? Quantas vezes você se sentiu esquecido? Esquecido por Deus, esquecido pelos irmãos, pela igreja, pelos parentes? Quantas vezes você não se sentiu uma pessoa amada, querida, especial, assim como Gideão, que disse assim: estou aqui malhando trigo no lagar, escondido, para que ninguém venha me roubar, estou sozinho aqui, não quero ninguém comigo, e vem um anjo aqui para querer me dar uma missão, para querer me dar uma ordem. Eu estou bem aqui sozinho. Quantas vezes fragilizada, você se encontrou na solidão, achando que a melhor maneira de viver era justamente na solidão, porque você não se sentia
querido, querida, especial, valorizado, valorizada nessa vida, nesse mundo, pelas pessoas que você convive. Entenda uma coisa: se você se sente inferior, isso é um neutralizante para a ação do Espírito Santo na sua vida, não é no seu poder. Entenda outra coisa: Deus valoriza e ama a sua vida a tal ponto que Ele deu o seu único filho para morrer por você, por amor, simplesmente porque Ele te ama. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que deu o seu único filho para morrer por nós. Deus é amor, e quem vive em amor tem Deus dentro de si mesmo. Você tem tudo o que você precisa para você superar o sentimento, o complexo, o espírito de inferioridade que tem impedido você de ser usado por Deus. Eu estou falando com homens e mulheres que já caíram. Eu estou falando com homens e mulheres que já fracassaram. E muitos de vocês fracassaram publicamente, diante dos olhos de todo mundo. E por conta disso, você ficou fragilizado e fragilizada, achando que a primeira experiência ou as experiências anteriores de fracasso determinam o seu futuro, determinam quem você será. E por causa disso você está completamente neutralizado na presença de Deus. Você já não sente mais a presença, você já não se arrepia mais na presença de Deus, não chora mais, não tem mais fome de ler a palavra, já não tem mais desejo de orar. Você vem no culto já pensando em ir embora, já não tem mais aquela alegria do primeiro amor na sua vida, porque está vivendo uma neutralização por conta de um complexo de inferioridade. Você tentou trabalhar na obra, você tentou fazer algo para Deus, mas você acabou fracassando, e por causa disso você acha que você não tem mais o direito de ser usado por Deus e trabalhar para Deus e fazer grandes feitos. Por causa disso você se reclusou a uma vida de solidão, solitude, onde você vive sozinho ali o drama dos fracassos anteriores, de uma vida em que você começou e não conseguiu terminar. Mas nesta noite, esse espírito de inferioridade que tem travado a sua vida, tem neutralizado a ação do Espírito Santo, que tem feito com que você não sinta mais a presença de Deus, que você não chore mais na presença de Deus. Há pessoas que eram batizadas no Espírito Santo e hoje já não conseguem nem mais orar em línguas estranhas. Nesta noite nós estamos repreendendo esse complexo de inferioridade. Deus vai usar você de uma maneira tão extraordinária. Você não vai partir dessa terra para a glória sem você ser usado por Deus de uma maneira extraordinária, como você nunca foi usado, como você nunca foi usada antes. Eu estou declarando sobre a tua vida que nesta noite, barreiras de inferioridade, que tem lançado você em cavernas, que tem lançado você em buracos, que tem estagnado a sua vida e paralisado a sua vida, estão caindo por terra hoje. Eu quero saber quem está recebendo. Eu quero saber quem está recebendo. Você precisa ter uma atitude de fé. Uma atitude de fé, porque Gideão, quando viu, ele falou assim: ai Senhor, mas eu sou tão pequeno, será que eu vou conseguir? Ei, acredite algo, você foi comprado por um bom preço. O preço foi muito alto. Deus investiu muito na sua vida para simplesmente abandonar você. O que você achou que fosse o final de uma história é só um começo de um novo capítulo. Cadê aquele dedinho de profeta? Diga: é só o começo de uma nova história. Diga para essa pessoa: é só o começo de uma nova história. Entenda, Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos. Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos. Deus chamou Noé, ele tinha mais de 80 anos. Deus chamou a maioria dos homens, eles já estavam em idades avançada, e eles fizeram grandes feitos. Não importa a sua idade, não importa o seu grau de escolaridade, não importa onde você nasceu, não importa se você sabe falar o português correto ou não, não importa qual é o dinheiro que você tem na conta, não interessa. Deus está dizendo para você que Ele vai usar a sua vida para derrubar os midianitas. Os opressores que estão oprimindo o povo de Deus vão cair por terra, porque homens e mulheres como você serão levantados nessa geração. Quem está nessa noite disposto a atender o chamado de Deus aqui? Quem está disposto a atender o chamado de Deus aqui nessa noite? Porque Deus tem uma missão para você: vá livrar o meu povo da mão dos midianitas. Aleluia! Deus vai usar a sua vida para livrar a sua família das mãos dos midianitas. Deus vai usar a sua vida para livrar os seus parentes, o seu patrão, a sua patroa, os seus funcionários, seus amigos, suas amigas. Prepare-se, o Deus que te chama está aqui nesta noite, te dando uma missão especial. Prepare-se, porque uma situação de opressão nacional vai acabar, porque homens e mulheres de Deus, que são valentes e corajosos o suficientes para receber o chamado dele, estão se levantando nessa noite.
estão saindo das cavernas, estão saindo dos buracos, estão saindo dos esconderijos, e estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Onde estão esse povo? Onde estão esse povo? Tem alguém assim aqui nessa noite? Aleluia. Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Eu não sou ninguém, eu sou um Zé Ninguém, eu sou incapaz. Não é no seu poder, é no dele. O segundo sentimento que ele precisava vencer, que era muito importante, é o sentimento de impotência. E esse é terrível, né, irmãos? Porque o versículo 14 vai dizer assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa sua força, vai nessa tua força, e livra Israel das mãos dos medianitas. Livra a sua força. No versículo 6 do mesmo capítulo, é interessante linkar esses dois versículos, o versículo 14 e o versículo 6, porque eles têm tudo a ver. Olha o que diz o versículo 6: assim ficou Israel debilitado com a presença dos midianitas. A palavra debilitado no hebraico é dalal. Dalal é enfraquecido, empobrecido, inferior, diminuído. No versículo 6 diz que a força deles estava enfraquecida. Você há de convir comigo que Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, e o texto vai dizer que ele estava com medo dos midianitas. Para que eles não roubassem, ele fazia isso escondido, porque ele estava com medo. Quando Deus diz para ele, homem corajoso, eu começo a imaginar que ele era tudo menos corajoso. Quando diz que Israel estava debilitada, enfraquecido, e Deus diz assim: vai na tua força, eu começo a imaginar que eles eram tudo menos forte. E ele vai comprovar dizendo isso: Senhor, mas eu? Com o que eu vou livrar? No versículo 15 ele vai dizer isso. Presta atenção. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Com que condição livrarei? Missão. Com que condição livrarei? Missão. Diga comigo: condição, missão. Diga assim: condição, enfraquecido. Missão, sem coragem. Deus erra? Não, né? Por que Deus escolheria então alguém enfraquecido, sem forças, sem coragem, para livrar um povo? A resposta é aqui na frente. Alguém completamente incapacitado, completamente sem qualquer atributo que pudesse me credenciar para estar aqui, a não ser um: o Espírito Santo de Deus. Quem está pegando? Quem está pegando? O Espírito Santo de Deus. Dependência total. Diga comigo: dependência total. É isso aí, dependência total. A condição dele é o quê? Pobreza, enfraquecimento. E uma pessoa enfraquecida, ela se sente impotente. Você já se sentiu impotente diante de alguma situação? A impotência faz assim: todas as vezes que você se sentir impotente diante de uma situação, você não consegue resolver. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que você tentar resolver, vai piorar. Já aconteceu com você? Comigo diversas vezes. Quanto mais você mexe, pior fica. É ou não é? Todas as vezes que você tentar agir na sua força, você vai descobrir que você não tem força suficiente. E todas as vezes que você descobrir que você não tem força suficiente, você vai mexer e vai piorar. Então, quando Deus chama ele e diz a ele: você vai livrar Israel, Deus estava chamando alguém impotente, alguém que não tinha força. Ele fala assim: Senhor, mas eu não tenho força. E Deus diz assim: eu sei disso, é por isso que eu estou chamando você. Vai nessa sua força, nessa força que você acha que é fraca, nessa força que você acha que você não tem, nessa força que você acha que você não possui. É exatamente nessa força que eu vou livrar Israel, através de você como instrumento.
é que eu vou fazer com que 300 homens vençam 120 mil soldados. E ele vai falar assim: Senhor, com o quê? Com o quê? Ele fez a pergunta errada. Perguntas erradas, respostas erradas. Perguntas certas, respostas certas. Aprenda uma coisa: nunca se aproxime de Deus com perguntas erradas. Aprenda a fazer as perguntas certas para Deus. A pergunta certa não é com o quê. A pergunta certa é com quem. Vamos ler então o versículo 12 e termos a resposta de com quem? Versículo 12 vai dizer assim: o Senhor é contigo. Não é com o quê, é com quem? É com o Senhor. Não é com uma arma, não é com um revólver 38, não é com dinheiro, não é com um tanque de guerra, é com o Senhor, porque Ele é poderoso e forte nas batalhas. Ele não perde nenhuma guerra, quem crê nisso? Ele não perde nenhuma guerra, Ele é quem nos dá a vitória, aleluia. Quem pode dizer amém por isso? Então o segredo sempre foi estar com Deus. Ah não, essa receita, essa chave da vitória, eu passava para a pessoa estar com você, falei, o segredo sempre foi estar com Deus, aleluia. O segredo foi sempre Deus estar contigo. Se Ele é contigo, quem é que será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Então, meu querido, quando você entende que tem alguém que é mais forte do que você ao seu lado, você já sabe que a vitória está garantida, aleluia. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dizer amém por isso? A vitória está garantida. Acontece que a impossibilidade, ou seja, o sentimento de impotência, o espírito de impotência, preste bem atenção nisso, ele gera em você uma expectativa de medo, uma expectativa de que as adversidades são sempre mais fortes, de que o problema é sempre maior. Ele aumenta o gigante, ele potencializa o problema. Você começa a estar tão enfraquecido a tal ponto de você começar a perceber que os inimigos parecem ter mais forças do que você. A impressão que passa é que você não vai conseguir superar. A impressão que passa é que você não vai conseguir vencer. A tendência é que você não enfrente os desafios, que você não supere os percalços, é que você sempre siga um caminho de buraco e de caverna, por conta dessa sensação de impotência, onde as suas forças muitas vezes estão se esvaindo, impedindo você de superar uma condição emocional, uma condição financeira, uma condição espiritual. Você não consegue reagir diante dos inimigos, e é por isso que você procura cavernas. Esse complexo, esse sentimento, esse espírito de inferioridade sempre vai esvair as forças de uma pessoa, mas quando ela entende a chave da vitória é estar ao lado de Deus e Deus estar ao lado dela, como disse Jesus Cristo, está em mim e eu em vós. Quando você compreende que estar com Deus é o grande segredo para você superar todos os dramas da sua vida, todas as dificuldades, então você começa a fazer como Gideão fez. Você começa a enfrentar os seus inimigos, você já não foge mais, você encara eles de frente, você começa a superá-los pelo poder do Senhor. O inimigo da prostituição, o inimigo de qualquer pecado que você estiver vivendo, o inimigo de uma crise que surge diante de você, de uma solidão, você começa a encarar ele de frente. Você já não tem mais medo, você já não tem mais aquela expectativa de terror, mas você tem aquele sabor da vitória já nos lábios, sabendo que é certo que você vai vencer, porque quem está com você é sempre maior do que quem está do outro lado. Então você já começa a superar as batalhas, os dramas da vida, simplesmente trazendo Deus para perto de você e dizendo: Senhor, eu não preciso de carros nem de cavalos, eu preciso é do Senhor do meu lado. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Então muitas vezes você quer agir no seu braço forte e o seu braço já está sem forças, você está remando, já está doendo, sem forças, e tudo o que você faz até agora só piorou a situação. Está na hora de você chamar Deus para perto de você, entregar nas mãos dele e falar: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou
imaginamos, segundo o seu grande poder que opera em nós. Quem recebe isso aqui nessa noite? Deus está liberando nessa noite. Você pode até não estar imaginando isso, mas Deus está liberando nessa noite o poder dele sobre a sua vida. Está vindo um poder sobrenatural sobre a sua vida. Eu garanto para você, nessa semana você vai ter experiências de superação. Nessa semana você vai ter experiências de vitórias diante de inimigos que você estava enfrentando há muito tempo e já estava sem forças para vencer. Mas você nesta noite está recebendo o poder de Deus aonde você está aí. Quem está recebendo? Tem alguém comigo aqui? Deus está liberando o poder do alto sobre a sua vida hoje. Você vai enfrentar essas dificuldades de frente. Você vai superar esses inimigos de uma vez por todas. Sabe por quê? Porque ele está roubando as suas forças, o seu ânimo. Sabe o que acontece com uma pessoa impotente? Ela começa a grudar aonde ela fica. Ela gruda no sofá da sala. Ela gruda na cama que ela dorme. Ela gruda na cadeira da igreja, porque ela se sente muito impotente. Ela não consegue levantar da cama. Ela entra no estado depressivo. Ela não consegue levantar do sofá. Ela não consegue sair de frente da televisão. Ela não consegue abandonar a novela. Ela não consegue orar. Ela vem para a igreja, ela senta no banco, parece que ela criou raiz. Ei, você não nasceu grudado com a sua cama. Você não nasceu grudado com o seu sofá. Você não nasceu grudado com essa cadeira da igreja aí. Deus colocou em você um poder de cumprir missões. As missões que Deus te dá, Ele garante a vitória. A única coisa que Ele quer que você seja é corajoso, corajosa. Você não nasceu colado nessa cadeira. Você não nasceu para vir só no culto ao domingo. Você nasceu para produzir. Deus está entregando missões na sua vida. Chega de viver uma vida sem realizações. Chega de viver uma vida sem testemunhos. Chega de viver uma vida sem história para contar. Chega de viver uma vida que você está colado na sua cama depressivo, na frente daquela novela maldita. Sai, meu irmão, você não é bananeira para ficar plantado na sua cama, nem no seu sofá, nem na cadeira dessa igreja. Deus chamou para você para fazer obras maiores do que Ele fez. Deus chamou você para fazer obras maiores do que Ele fez. Esse sentimento de impotência, de incapacidade, de enfraquecimento está sendo repreendido aqui em nome de Jesus, porque o poder de Deus vai começar a fluir na sua vida de uma forma sobrenatural. Quem está recebendo aqui? Quem está pegando aqui? Quem está pegando? O poder de Deus vai começar a fluir na sua vida de uma forma sobrenatural. Você vai começar a realizar coisas. Entenda algo, você nasceu com um poder de realizações. Vai lá e livra o meu povo dos amalequitas. Livra, Senhor, mas eu sou tão impotente, eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da igreja, eu sou o menor da minha família, eu sou o menor da minha cidade, a minha família é mais pobre, mais enfraquecida. Não, nós estamos repreendendo esse sentimento. Essa mensagem vem para tirar esse espírito de você. Essa mensagem está dizendo que você tem um potencial dado por Deus, você tem uma missão dada por Deus, você precisa cumprir essa missão. Se você é um evangelista, então você é um ganhador de almas, mas como evangelista você não está fluindo no seu dom, e por causa disso há muito tempo você não ganha mais almas. Muitas vezes Deus tem usado você com dom profético, e como dom profético você sempre vai trabalhar com batalha espiritual, você vai trabalhar sempre com intercessão, com oração de guerra, e por causa disso você está enfraquecido e não está conseguindo exercer o seu dom, a missão que Deus deu para você. Muitas vezes Deus colocou em você o dom do apostolado, onde você vai se tornar um missionário, uma missionária na casa do Senhor, no reino de Deus, e por causa disso você perdeu o desejo de ir para as nações, mas Deus nessa noite vai derramar poder para você, para poder avivar a sua vida. Você tem um dom pastoral, você gosta de cuidar de pessoas, mas você se decepcionou no passado, e você há muito tempo não consegue mais cuidar de ninguém, mas Deus está dizendo nessa noite, Ele está liberando você vai começar a cuidar de vidas. Deus está reavivando essa igreja de uma forma sobrenatural. Quem está recebendo aqui nessa noite, dê uma salva de palmas a Ele, porque o poder está sendo liberado. Está sendo liberado. Ei! Deus vai quebrar as raízes que tem grudado você naquela cama depressiva, naquele sofá depressivo. Deus está levantando você para dar fruto, para que o seu fruto permaneça. Aleluia! Tem uma igreja aqui que está recebendo, tem uma igreja aqui que está recebendo, aleluia! Oh, aleluia! Deixa Deus usar, irmão, deixa Deus usar. Deixa Deus usar, irmão. Não estranha não, irmão. Deixa Deus usar, irmão. Deixa Deus usar, irmã. Pessoas corajosas, Deus está levantando essa geração. Há quanto tempo você não evangeliza?
Há quanto tempo você está intimidado pelo inimigo da timidez, e por causa disso você não prega mais, você não dá mais testemunhos, você não é mais usado por Deus. Está queimando aí dentro, mas a chama, você está contendo essa chama, você está segurando ela. Está na hora de você fluir, está na hora de liberar, como diz aquela canção: deixa queimar, igreja, deixa queimar, igreja. Está na hora de arder e queimar para o Senhor e pelo Senhor. Oh, aleluia. Ei, querido, querida, chegou o momento de nós fluirmos daquilo que Deus chamou. Há quanto tempo você está estacionado? Já estava criando raiz aí onde você estava, criando raiz, estacionado. Para com isso, você sabe muito bem que Deus está falando com você. Não adianta você fingir que não é com você. Há quanto tempo você está fugindo? Há quanto tempo você está mentindo para você mesmo, se enganando? Você sabe que Deus está falando com você. Você fugiu, você foi se esconder num buraco emocional, num buraco espiritual, mas Deus está dizendo: sai da caverna, igreja, sai da caverna, que eu tenho uma missão para você. E não adianta dizer desculpas e dizer a Ele que você não consegue, que você não pode, que você não vai. Mas não é no seu poder, é no poder dEle. Meu irmão, está na hora de quebrar as raízes com esse lugar que você estacionou. Está na hora de você começar a se mover, se mover no reino. O reino se movimenta e você vai se movimentando junto. Sabe por que você tem errado? Sabe por que você tem caído? Sabe por que você tem fracassado? Porque você está parado, está estacionado, impotente, estagnado, paralisado numa maca espiritual, onde você está vivendo uma enfermidade, mas isso está sendo quebrado nesta noite em nome de Jesus. Eu não sei se isso é fruto de obra de macumbaria, eu não sei se isso é fruto de um trabalho espiritual das trevas contra a sua vida, eu não sei se foi fruto de um pecado que você cometeu. Essa noite eu liberar de Deus na tua vida. Essa noite você sai daqui ativado pelo poder de Deus. Essa noite você sai daqui ativado pelo poder de Deus. Ainda neste mês você vai ganhar uma alma para Jesus. Ainda neste mês você vai ganhar uma alma para Jesus. Ainda nesse mês você vai fazer uma oração e alguém vai ser curado através da sua vida, aleluia. Oh, la machare amagaramachaias, eira malashui onda la macharamas, oh, la carabacaramachaya malas. Oh, Deus quer avivar essa igreja. Eu já disse, Deus vai fluir nessa igreja, e vai fluir a partir desta igreja para todo estado, para todo estado, para todo estado. A partir da sua vida, a partir da minha vida. Comece a se preparar, igreja, porque Deus tem uma grande missão. Ela pode até parecer impossível, mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Quem crê nisso nessa noite, dê uma salva de palmas a Ele e fique em pé. Pode ficar em pé em nome de Jesus. É hora de Deus começar a fluir na sua vida. Cadê aquela mãozinha para cima ou no coração aí, de quem sabe adorar a Deus? Cadê aquela mãozinha para cima de quem sabe buscar a presença de Deus? Cadê aquela mãozinha para cima ou no coração, que sabe que pode fluir? Está na hora de vencer o complexo de vira-lata. Está na hora de vencer o espírito da impossibilidade, o espírito que tem feito você sentir impotente. Está na hora de você vencer isso. Está na hora de você começar a superar barreiras, coleiras, correntes, algemas, cadeias que foram colocados diante de você, estão caindo por terra hoje em nome de Jesus, aleluia. Oh, quem crê que Deus está aqui nessa noite? Quem crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Oh, aleluia, oh, aleluia. Quem crê que Deus fala? Todas as vezes que Deus fala, combina com a palavra. Nunca irá contra a palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Nunca irá contra a palavra. Só foram 7 anos que Deus estava tratando com Israel. Chegou o final dos 7 anos, e Deus está dizendo assim: ei, complexo de vira-lata não, sentimento de impotência não. Não é pelo seu poder, é pelo meu. Está preocupado com o quê? O Espírito do Senhor vai revestir a sua vida. Está escrito aqui no texto. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então diga assim comigo: o Espírito do Senhor vai revestir minha vida. Diga, entenda algo. Ele tocou o rebate. Olha para mim um pouquinho só. Ele tocou o rebate. Quando ele tocou o rebate, se ajuntaram a eles os soldados, que seriam os seus 300 homens. Se ajuntaram a ele quando ele tocou o rebate. Entenda algo.
A vida cristã não foi feita para andar em solidão. Você não foi feito para viver sozinho. A palavra diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. A vida da igreja é uma vida de comunidade. A igreja primitiva não vivia sozinha. A igreja primitiva vivia em comunidade, vivia nas casas, vivia nos templos. A igreja estava sempre junta, e eles tinham o mesmo sentimento, eles tinham o mesmo espírito, eles partiam o pão, eles tinham comunhão. O que eu quero dizer para você é que Deus vai colocar pessoas na sua vida, porque você não nasceu para viver só. Você não nasceu para viver só. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você cuidar. Deus vai colocar pessoas na sua vida para cuidar de você também. Você não nasceu para viver só. Deus está levantando pessoas que são corajosas. São pessoas que não são tímidas nem medrosas, são corajosas. Pessoas que terão unidade com essa igreja. Deus já está levantando os 300 desse lugar. Quem pode dizer amém por isso? Deus já está levantando os 300 desse lugar, que são corajosos e valentes, que estão dispostos a viver a missão. Quem pode dizer amém por isso? Então dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia, glória a Deus. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dizer? Eu quero dizer para você que você é muito, muito bem-vindo, muito querido, muita querida. Muito especial a sua vinda aqui. Você viu que nós somos pessoas simples. É tudo Deus. É o Espírito Santo na nossa vida, amém? Deus me deu filhas maravilhosas, uma esposa linda. Deus é quem dá. Então você é especial demais. Eu só queria que você pudesse ser um instrumento de bênção na vida das pessoas que estão aqui nessa noite. Só aponta o dedinho para alguém e fala assim: eu espero você domingo que vem aqui, hein? Fala para a pessoa. Só que com uma missão. Fala assim: traga mais um pelo menos. Traga mais um pelo menos. Vai caber no sermão, nem vai fazer lá fora. Aleluia. Nem for lá fora. Então eu vou ministrar a bênção apostólica e vamos terminar com um louvor abençoado aqui, tá bom? Posição de receber aí, posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, igreja, hoje e sempre. Só quem recebe diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos encerrar adorando ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, está encerrado em nome de Jesus.